Olá pessoal, como é que é? Está tudo bem por aqui hoje? Olá! Gostam da nossa sala de espera? Ai meu Deus, está tão giro. Agora que eu vi no, Ah, no o, live. Oh meu Deus, o Nuno não se faz conseguiu-nos fazer mais aqui giro. um sofazinho de sala de espera, estás a ver? Ah, tá gira. Tá, não está? Como é que é pessoal? Olha, digam-nos uma coisa, coisas tipo cenas, olá, coisas tipo cenas, como é que é meu? O som está bom, vocês estão-nos a ouvir bem? A mim, a Lady, ou o nosso convidado ainda não, que ele está ali a dormir no sofá. Olha, eu acho que Perfeito. está bom. Está perfeito, ok. Então vamos fazer uma coisa. Eu hoje vou tentar meter aqui uma musiquinha, coisa que eu nunca fiz aqui na stream. O máximo que pode acontecer é mandar esta porra toda abaixo. E vocês vão me dizer se o som está bom ou não, ok? Já pus a dar, não sei se vocês estão a ouvir a música. Espera, deixa-me meter isto. Sim, uma musiquinha de fundo, nada? Então espera aí. Nada. E agora, como é que ela está? Muito fundo. Eu também não quero que esteja a passar por cima das nossas vozes, né? Deixa-me lá ouvir também, já Uma agora. coisinha muito, muito baixinha. Tá bom. Deixa-me lá ouvir também, já Uma agora. coisinha muito, muito baixinha. Pronto, está assim mesmo uma musiquinha de fundo, é só o que interessa. Lá ver se isto funciona até ao final da stream, senão daqui a bocado também já desligo. Bem pessoal, não sei se vocês estão preparados para o nosso convidado de hoje. Vamos ter o Tiago, mais conhecido como Psicologia dos Jogos. Hoje, infelizmente, não conseguimos fazer nenhuma intro para ele. Vamos fazer aqui uma intro da Special, que é o Special Guest. Que o nosso Nuno hoje, esta semana, teve tanto trabalho que não conseguiu tratar disso, infelizmente. Mas já voltamos com o nosso convidado, pessoal. Até já. Não, não foi. Não foi. Pronto, ok. Não temos intro. Vamos passar para o nosso convidado. Tiago, desculpa lá. Vamos já pôr-te aqui em cena. Cá está o nosso Tiago. Olá. Olá, Tiago. Olá. Isto, como sempre, é aquilo que eu vos estava a dizer antes de entrarmos em stream. O OBS faz uma atualização e... Toma, lá mais uma canelada. Tranquilo, tranquilo. Já não era normal se não fossem os problemas do OBS. Mais uma canelada do OBS. E eu, antes de almoço, tinha isto tudo a funcionar. O que é um espetáculo. Mas já só atende-se queixa do mesmo. É verdade. Isto antes de começarmos a stream está tudo a funcionar. Voice mods, as câmaras, essas mariquices. E depois desaparece. Mas pronto. E agora acho que vos deixei de ouvir. Ou não? Não. Espera. Talvez. Não, tá bom, tá bom. Sim. Bem, Tiago, estás preparado aqui para as nossas perguntinhas? Dentro do possível. Depende daquilo que for preparado. Não sei. O pessoal do chat já sabem, se quiserem fazer perguntas ao Tiago, estão à vontade. Com o desenrolar da conversa já vão perceber mais ou menos o que é isto da psicologia dos jogos. Tiago, vamos às apresentações, que é aquela parte mais awkward. Eu estou farto de dizer o teu nome, mas pronto. Quem és, de onde vens, o que fazes, da vida, etc. Eu agora dizia que o meu nome era Afonso, só para dizer ao contrário. Só bem para chatear. Não, o meu nome é Tiago, eu formei licenciado em Psicologia, depois tirei um mestrado em Psicologia Escolar e da Educação e desde então tenho trabalhado na área da saúde mental durante alguns anos em Portugal e desde 2017 fora de Portugal. Tenho estado a trabalhar no Reino Unido e aqui no Reino Unido deu uma possibilidade de eu basicamente aprender um pouco mais e interessar-me um pouco mais sobre a área da ciberpsicologia, que aqui é um departamento daquilo que será, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos em Portugal. Pronto, nós aqui temos um dos órgãos é a BPS, e dentro da BPS uma das sub-áreas de saúde mental é a ciberpsicologia. E pronto, dei uma oportunidade de eu começar
a explorar um bocado mais o interesse por videojogos e tecnologia na saúde mental, um pouco mais a sério do que aquilo que eu fazia antes, e com um pouco mais de estrutura. E basicamente, pronto, a partir daí surgiu o Psicologia dos Jogos, que começou como uma rúbrica num site que já não existe, passou para uma stream na Twitch, e depois de uma stream na Twitch passou para um podcast e pronto. Pelos vistos está sempre a mutar-se, é sempre outra coisa qualquer, a seguir aparece outra coisa qualquer. Qualquer dia vai ser um café, pronto, e vai ser essa a Psicologia dos Jogos. Vai ser um café só para o pessoal a falar sobre videojogos e saúde mental. Mas basicamente o objetivo é esse, é a conversa entre saúde mental e tecnologia e pessoalmente com foco nos videojogos. Ok. E tu já respondeste um bocado à minha questão, que era, explica-nos o que é a psicologia dos jogos. Isto é parte da psicologia, ler mentes, que é o que toda a gente Exato. diz. Nós lemos mentes, que é isso que nós fazemos. Como é que isso funciona? De vocês lerem as mentes? Como é que isso funciona? Muito mal, muito mal. Se dependesse da minha capacidade de ler mentes, eu estava desempregado neste momento. É mais ou menos que a mesma capacidade que o pessoal tem de ler as mãos. É parecido. Basicamente, mas com mais conteúdo científico. Okay. É basicamente. Muito bem, muito bem. Ias fazer alguma pergunta, Lady? Era aquela. Era aquela do que é que era a psicologia dos jogos. Ok, então a gente passa para a outra. Hoje em dia, cada vez mais a tecnologia faz parte das nossas vidas. E deixa-me baixar aqui um bocadinho o som da música, que eu para mim está alto mais. Não sei se o pessoal lá depois ouve ou não. E faz parte das nossas vidas desde bem cedo. Achas que tem um impacto positivo ou negativo? Eu acho que depende um pouco. Eu acho que cada vez que nós falamos da utilização de tecnologia, seja em que faixa etária for, nós temos que balançar alguns pontos positivos e outros menos positivos. Não existe nada neste mundo que seja completamente isento de consequências. Tudo depende da utilização, da forma como a fazemos, depende de um conjunto de coisas. Uhum. Por isso é um bocado difícil dar uma resposta em ter mais consequências, porque as consequências podem mudar de pessoa para pessoa. Por exemplo, nós sabemos que países diferentes têm regras diferentes em relação ao tempo de ecrã que uma criança deve ver, ou quando é que a criança deve ver começar a olhar para ecrãs. Por exemplo, nos Estados Unidos, a regra é que uma criança não deve ver qualquer tipo de conteúdo até cerca do seu primeiro ano, ou seja, não deve ter acesso a ecrãs sem ser para videochamadas. Como é que eles fazem a diferenciação entre videochamadas e outro tipo de impacto? Uhum. Não sei, mas a regra até 1 ano de idade não existe qualquer tipo de acesso a ecrãs. Noutros países existe um acesso, mas com um limite de 1 a 2 horas por dia e não mais que 1 a 2 horas por dia. Uhum. Aquilo que para mim é sempre importante é o conteúdo. Que conteúdo é que está a ser consumido e não tanto a tecnologia e o facto de estás a olhar para um ecrã ou não. Por exemplo, se metes uma criança de 2 anos a ver Five Nights at Freddy ou It ou qualquer coisa assim do género, se calhar não vais ter os melhores resultados. Mas, por exemplo, se a criança estiver a ver Miss Rachel ou Bluey, se calhar é uma coisa ligeiramente diferente. Depende muito mais do conteúdo do que propriamente do olhar para um ecrã. Uhum. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a minha infância foi passada nos anos 90, naquele limbo em que nós não estávamos na geração em que não havia internet, mas também ainda não sabíamos muito bem o que era a internet ainda, porque tinha acabado de chegar. E juntamente a internet chegou uma coisa que era a TV Cabo. Yeah. E os meus pais na altura foram bastante criticados porque eles meteram a TV Cabo e eu passava imenso tempo a ver Cartoon Network. As minhas tardes eram passadas com o Dexter, com o Johnny Bravo e com essa Olha, malta está aqui toda. atrás, estás a ver aqui? Olha, Johnny Bravo, espera aí, está aqui. Estás a ver? Sim, mas as minhas tardes foram passadas com essa maltinha, o Ed Neri, Powerpuff Girls e essas coisinhas todas. Era os Golden Ages do Cartoon Network, basicamente, porque hoje em dia é o Cartoon Network dadinho. E havia aquela ideia de que, não, isso aí é muito mau, é errado, o ecrã, o impacto que o ecrã tem. Se voltares a uns anos atrás, foram os jornais, quando começaram a sair os jornais, a forma como os jornais estavam a mudar a mente da juventude e a impactar. Anos anteriores nós tivemos a Inquisição, que queimavam livros porque livros mudavam as mentes e há sempre qualquer coisa. Agora, para mim o mais importante é sempre o conteúdo. Que conteúdo é que está a ser
disponibilizado às pessoas Uhum. e tendo em conta o desenvolvimento pessoal de cada um, que capacidades é que essa pessoa tem para interagir com aquele conteúdo também. Yeah. Pá, acho que sim. Então, E além. diz, Diz. Lady. Não, ia fazer a pergunta. Não, podes fazer. Ok. Além da tecnologia, os videojogos estão cada vez mais presentes, desde bem cedo. Tu disseste. Achas que é algo positivo ou negativo? Quer seja em crianças, adolescentes ou até adultos? Sim. Mais uma vez, depende daquilo que nós estamos a disponibilizar para as crianças. Por exemplo, nós sabemos que existem jogos educacionais que têm ótimos benefícios para crianças. Por exemplo, a maior parte das escolas aqui no Reino Unido têm imenso software que é jogos educacionais. Eles têm imenso e disponibilizam aos pais, e os pais levam para casa, e os miúditos jogam para aprender matemática, para aprender imensas coisas, e têm os seus benefícios e têm as suas, o seu lado positivo e conseguem basicamente alcançar o objetivo que querem. Existem outros jogos que são super simples. Nós, por exemplo, nós associamos sempre a marca da Nintendo com jogos infantis, com Super Mario e essas coisas assim. Imensas crianças a jogar Minecraft, por exemplo, que tem sido fantástico. O Minecraft a vários níveis. É dos jogos com mais respeito, porque mesmo a nível de capacidades sociais, eu neste momento tenho escolas minhas, têm clubes de Minecraft para juntar crianças com autismo ou com dificuldades de socialização a jogar Minecraft e a desenvolver competências sociais, o que é fantástico. Agora, se me disseres que tens uma criança com 5 anos a jogar um jogo que provavelmente não é o mais indicado para a idade da criança, e que me estás a dizer que essa criança não tem qualquer tipo de acompanhamento parental enquanto estão a ser abordados temas que são mais complicados de ser abordados, aí começa a ser ligeiramente problemático algumas dessas coisas. Por exemplo, da mesma forma como por vezes nós temos crianças a falar de temas como suicídio, de falar de temas mais sexualizados, sem perceberem o que é que estão a dizer, sem perceberem o contexto, mas porque é conteúdo que estão a absorver. E aí é que as coisas ficam um bocadinho mais complicadas de navegar. Mais uma vez, o importante para mim é sempre o conteúdo. Que conteúdo é que a criança está a aceder ou que a pessoa está a aceder. Mesma coisa, podemos estar a falar de adultos. Vamos imaginar que nós tivemos um adulto que passou por uma situação traumática. Foi vítima de abuso sexual ou passou por uma situação bastante complicada ou até que perdeu um familiar recentemente. E de repente nós damos um jogo a essa pessoa que toca exatamente nesses pontos, mas de forma um bocado ofensiva, por exemplo. Pode ser o suficiente para a pessoa ter uma reação mais negativa ao tema que está a ser abordado. Isto, mais uma vez, o que interessa aí nesse contexto é a capacidade da pessoa, o historial da pessoa e o conteúdo que está a ser apresentado. E isso é algo que eu acho que nós temos de ter sempre em atenção. Ok. Então, e tu, na tua linha de trabalho, isto fazendo uma pergunta extra, visto que até tratas bastante com alunos, neste caso, segundo aquilo que eu percebi, achas que os videojogos conseguem-te ajudar na tua área de trabalho? Sim, quando estava em Portugal e mesmo aqui. Eu lembro-me quando eu estava em Portugal, eu comecei numa escola no norte do país. E eu tive na escola secundária do agrupamento e depois passei para a escola preparatória desse agrupamento. E o meu gabinete, o gabinete de psicologia, era em frente à sala recreativa dos miúdos e aquilo era tudo vidro, ou seja, havia para dentro da sala recreativa. E na sala recreativa existiam 4 PlayStation 2. Havia 4 PS2 com um conjunto de jogos que os miúditos podiam jogar à vontade e estar à vontade a jogar. E eu lembro-me de, por exemplo, alguns dos miúdos que eram expulsos da sala de aula, como não tinham mais para onde ir nem nada, iam para ali e sentavam-se ali e ficavam a jogar. E muitas das minhas consultas, ou alguns desses miúdos que não tinham qualquer tipo de conexão com professores, não tinham nada disso, eu chegava, começava a conversar com eles sobre os jogos, começava a falar, cheguei a estar a jogar um ou outro jogo com um deles, e depois passávamos olha, mas hoje estamos aqui, estamos a jogar, é tranquilo, tudo muito bem, mas eu gostava de continuar esta conversa contigo, para a semana, podemos marcar uma horinha e tu davas ali só um saltinho, só tipo meia hora, que eu estou a gostar daquilo que estás a dizer e acho que é super interessante, se pudéssemos, e de repente estávamos a fazer trabalho terapêutico em consulta, mas o primeiro ponto, o ponto de partida, foram os videojogos. E mesmo aqui, eu utilizo imenso isso. Aliás, eu aqui tenho dado formação a outros psicólogos em relação a psicólogos da minha área, da área educacional, em relação a como utilizar os videojogos ou como valorizar os videojogos quando queremos saber competências das crianças. Ou seja, por exemplo, uma criança que tem imensas problemáticas para criar amigos na escola e por aí fora, mas depois é tipo um headmaster
naquilo que toca a World of Warcraft e ele sozinho coordena uma guild e tem essas coisas todas, ok, como é que podemos utilizar essas competências que sabemos que ele tem e traduzir isso para o mundo real? Como é que podemos fazer essa construção? E os videojogos têm sido uma ferramenta fantástica para a criação de conexão e para mil e uma coisas. Isso é muito bom É também. verdade. Já conseguires ter alguém e ter contigo e consegues criar uma conversação com essa pessoa que sabes que precisa de ajuda através de um videojogo, isso já é bastante bom. E às vezes é a mesma coisa, é o do ponto de partida de valorizar aquilo que a outra pessoa valoriza. Uhum. E eu tenho esta conversa com vários professores e com vários pais várias vezes, demasiadas vezes por vezes, que é, vocês estão a falar com uma criança, vocês não percebem puto de videojogos, vocês não querem saber de videojogos, vocês nunca jogaram um videojogo na vossa vida. Se o vosso filho está a falar convosco sobre um jogo, e para ele o jogo é importante, pelo menos durante aquela conversa, aquele jogo é super importante para vocês. Vocês querem saber tudo sobre aquele jogo, vocês querem fazer perguntas, vocês querem explorar mais, vocês querem saber tudo sobre aquilo que a vossa criança vos quer dar. Depois até podem nem querer saber mais do jogo e nem prestar mais atenção, mas naquele momento de interação, aquilo que é importante para aquela criança é importante para vocês também. E isso faz toda a diferença. Por isso é que muitas das vezes quando eu vou ter com uma criança e pergunto-lhes o que é que tu queres ser quando cresceres? Por exemplo, já pensaste alguma vez o que é que queres fazer no futuro? O que é que gostavas de fazer? Eles começam, não, nunca pensei, mas assim, nunca te veio assim nada à cabeça, nunca pensaste nada. Eu até queria ser streamer. Ok, ótimo. E essa ideia do ok, ótimo, é super estranha para eles, porque normalmente quando eles dizem isso, o que acontece a seguir é, mas agora um trabalho a sério. Tens alguma ideia de um trabalho a sério que queres fazer? Uhum. Quando alguém para e diz, ok, ótimo, isso é ótimo, que capacidades é que tu achas que tu precisas para ser streamer? E a partir daí podes fazer mil e uma coisa. Precisas criar um logótipo para a tua stream. Ótimo, vamos explorar áreas de design, vamos ver então a nível de orientação vocacional o que é que precisamos a nível de design. Se queres pôr vídeos no YouTube, edição de vídeo é uma coisa que pode ser bastante complexa. Vamos então perceber a parte da edição de vídeo e que áreas profissionais ou de áreas de educação é que podem estar ligadas a isso. A mesma parte dos algoritmos, isso envolve matemática e perceber os números e por aí fora. Que competências de matemática é que precisamos para aqui para esta área? E de repente começas a criar um plano de orientação vocacional e um plano para o futuro centrado no gosto das crianças, mas tu exploras diferentes percursos profissionais, desde o design, desde de gestão, começas a explorar tanta coisa dentro de uma área que por vezes é tão vista como negativa, dizendo, não, agora diz-me uma profissão a sério, o que é que queres ser? Faz-me lembrar uns anos atrás quando nós dizíamos que queríamos ser futebolistas e toda a gente vinha e dizia, não, mas agora a sério, queres ser o quê? Não, eu podia ser o próximo Cristiano Ronaldo agora, e não sou, porque ninguém me deixou, ninguém me perguntou o que é que eu queria fazer. Eu podia ser milionário agora. Estou revoltado com a vida neste momento. Agora faz a pergunta ao contrário, tu jogavas futebol quando eras puto? Não, nunca joguei futebol. Mas não joguei, porque se calhar não deram a oportunidade. Não, eu fazia desportos de combate que eram ligeiramente mais agressivos e a minha mãe não gostava. Pronto, podias ser o próximo Karate Kid. Estás a ver? Só oportunidades perdidas. Só oportunidades perdidas. Olha, eu tenho aqui uma pergunta um bocado estranha aqui do André, mas vindo do André estava mesmo à espera. O que quer dizer que uma pessoa que joga God of War 2018 e que não acaba, e antes de acabar vai jogar o Ragnarok... Emotional damage! Emotional damage, e antes de acabar vai jogar o Ragnarok 2022. E o que isto significa na psicologia dos jogos? Significa que existe aí uma coisa mal resolvida, que primeiro devias de ir acabar o God of War 2018 e depois saltar para o Ragnarok. Está-te a faltar ali umas partes da história que não te vão deixar aproveitar o jogo ao máximo no Ragnarok. E especialmente para quem platinou o jogo em 2 horas, não é, André? Só tinha que ser 2 horas? Nossa! Acho que foi mais ou menos isso, já não me lembro certo. Mas ele platinou o jogo bem rápido, ganhou bem prémios da PlayStation, etc. Sério? Yeah. Então está mesmo qualquer coisa aí mal resolvida, André. Tens mesmo que voltar atrás e... Né? Não apanhaste os corpos todos do Odin, não vai voltar atrás. Não, tens que voltar atrás e ponderar algumas decisões de vida em relação a isso. Yeah. E agora fazendo uma comparação entre redes sociais e videojogos... Emotional damage! A outro? Desculpa, é que eu estou a ouvir os sound alerts que ele estava a dizer há bocado que estava desligado. Não sei se vocês ouvem, se não, mas ele está... Não. Ele já mandou para aqui 2 emotional damages.
Por isso é que me interrompo quando eu estou a ler a pergunta, desculpa. Se fizermos a comparação entre redes sociais e videojogos, o que é que achas que é mais prejudicial e porquê? Isso é uma pergunta complicada. Mais uma vez, vamos dar a pergunta politicamente correta, que é... Não, mas aqui depende pode ver muito como aos do... malucos. Eu não podia ter Não, não, politicamente correto. Depende muito do utilizador e daquilo que tu esperas retirar de cada uma dessas coisas. Por exemplo, eu acho que existe uma atenção excessiva dada às consequências dos videojogos que não é dada às redes sociais. E eu acho que as redes sociais têm mais potencial para serem danosas do que os videojogos. Porque não nos vamos esquecer, muitas vezes o que acontece com os videojogos é que tens uma interação direta com o videojogo. Ou seja, aquilo que estás a consumir é o conteúdo que o videojogo te proporciona e pouco mais que isso. Tens um ou outro jogo em que tens uma componente online. Sim, tu podes dizer, por exemplo, que League of Legends, Call of Duty e por aí fora têm comunidades bastante tóxicas e que isso é um problema. Mas normalmente, quando as pessoas falam dos videojogos e das suas consequências negativas, falam da utilização direta do videojogo. Não falam dessa componente e das componentes das comunidades e por aí fora. As redes sociais funcionam única e exclusivamente por causa das comunidades. Mais nada. Uma rede social depende da tua interação com outras pessoas e outros contextos. Não quer dizer que dependa da interação das outras pessoas contigo, mas depende da tua interação com outras pessoas. Nem que seja só através daquilo que tu consomes. E nós sabemos que existem problemas, e, por exemplo, imensos problemas em redes sociais como o Instagram, que estão associados a imensos problemas de imagem corporal, por exemplo, a criação de falsas expectativas, aumento da ansiedade, etc, etc. Agora, o meu grande problema com isso é que, como se foi mais normalizado a utilização de redes sociais, por exemplo, eu raramente tenho pais a virem falar comigo sobre redes sociais. Porquê? Porque eles também as têm. Então não é problemático, porque é uma coisa que eles próprios utilizam. Enquanto que os videojogos continuam a ser um corpo estranho. É algo que é específico ao meu filho ou à minha filha, não é algo que eu compreendo, e como eu ouço muito zoom à volta do quão negativo isto é, incomoda-me um pouco. Quanto que nas redes sociais isso não acontece, porque existe uma falsa sensação de segurança. Porque eu utilizo, eu nunca tive problemas, por isso é seguro para a minha filha, para o meu filho utilizarem. Acho que a única rede social que eu vejo a ter assim mais problemas e pais por vezes a rejeitarem um pouco mais é o Snapchat, porque não há tanta tendência a eles utilizarem essa rede social, mas as outras redes sociais acabam por passar um pouco mais livres disso. E por exemplo, eu sei que o Pedro Vieira já falou várias vezes na necessidade das pessoas se informarem sobre as redes sociais e lerem as letras pequeninas quando aceitam criar um perfil e por aí fora, mas a verdade é quantas pessoas é que realmente o fazem e quantas pessoas é que tinham realmente a capacidade de perceber o que é a rede social e proteção de dados, essa tralha toda. Por exemplo, eu não sei se vocês alguma vez leram termos e condições de alguma rede social que vocês usam. Não. Não. Muito por alto, algumas coisas específicas. É muita coisa. Pronto. É muita coisa. Mas eu nunca sei se vocês também já tentaram alguma vez apagar uma rede social, ou o vosso perfil numa rede social. Isso já. Pronto. O apagar um perfil numa rede social, não, que é uma coisa que nós assumimos que seja básica, porque apagar nunca é tão básico quanto aquilo que parece. Está mais A quantidade escondido que sei lá o quê. Exatamente, é super escondido, é tipo numa opção que nada tem a ver. Queres apagar o teu perfil de Instagram, onde é que está? Está em linguagens, tens que selecionar russo e depois aparece-te letrinhas brancas. Não é assim, não é tão complexo. Mas é parecido. Mas é tão complexo o processo de tu desconectares de uma rede social. O contrário de criares uma rede social. Para criares uma rede social, vais ao perfil, diz lá criar conta, tu clicas, ela até te pergunta queres adicionar já ao teu Gmail ou o que for, nem precisas de pôr mais nada, clicas só aqui neste botão e está criado. É tão fácil, mas o desconectar é super complexo. E eu acho que nós não temos, por exemplo, em Portugal, eu não me lembro de nós termos uma literacia digital muito forte. Mesmo nas escolas, nós não temos um plano para a literacia digital, nós não temos uma parte curricular, seja em que área for, em que falamos com os jovens sobre os perigos online, em que falamos com os jovens sobre... Nem é só os perigos, é como utilizar uma rede social e como utilizar a internet a vosso favor. Porque não é só realçar o negativo, é também explicar, ok, isto pode ser uma ótima ferramenta para a promoção do teu trabalho, pode ser uma ótima ferramenta para estares em contacto com pessoas à tua volta. Nós não temos grande incidência sobre isso, nós não temos grande conhecimento sobre como utilizar a tecnologia a nosso favor. É verdade. Respondendo aqui ao André, estás com azar porque eu hoje não trouxe água, por isso não posso beber água. Não sei se vocês trouxeram,
O Tiago já está farto de beber água, para todos os efeitos. Já acabou. Já acabou, por isso, olha, o hydrate já foi. Eu Vou vou parada, portanto. Bebe vinho. Ai. Bebe vinho, querias? Que é para depois a Twitch, olha, caça-nos em cima, cai-nos em cima de uma maneira. Isto vou aproveitar, vou pôr aqui a outra janela grande, se isto funcionar, e vou-te fazer as duas perguntinhas que nós temos no Instagram. Uma é um bocado estranha, mas vou fazer lá mesmo. Que aparece ali no ecrã do Eduardo Bradeto. Ele está a perguntar como enganar os amigos e fazê-los acreditar. Eu penso que é acreditar, ele que escreveu acrescentar, como nós há bocado falámos em offline, que não tens boas cartas na mão. Isso é uma pergunta muito complexa e faz-me sempre lembrar daquela série, não sei se vocês se lembram de há muitos anos atrás, do Lie to Me, em que o personagem principal lia as microexpressões das pessoas para saber se eles estavam a dizer a verdade ou não. Pá, Não, não, só me foi para me fazer sentir velho, deixa lá. eu sou velha, eu simplesmente não me lembro. É só tão velha que Não, pá, isso aí que é, depende da tua capacidade de conseguir esconder e trabalhar sob pressão, das pessoas conseguirem perceber ou não se estás a mentir, se estás a dizer a verdade. Não há muito que seja a nível de psicologia é a capacidade de esconderes a tua resposta emocional é treinada. Por exemplo, os jogadores de póquer treinam essa capacidade para conseguirem esconder algumas reações emocionais quando estão a trabalhar nisso, mas não sei, imagina que ele está a jogar Magic the Gathering, não sei se tem as mesmas capacidades do póquer se implementam aí, não faço a mínima ideia, desculpa, não posso ajudar muito. Eduardo, não sei, estás a jogar Pokémon, como é que escondes a emoção no jogo de Pokémon? Não sei. Eu quando vi o Yu-Gi-Oh! Eles eram muito emotivos, se calhar funciona a favor deles. Deixa eu passar a outra pergunta. A outra pergunta é da Emma Naobi. Ela está a perguntar: eu gostava de saber o que ele acha do ponto de vista de um psicólogo da divisão e até discriminação entre as pessoas chamadas de normais e aqueles que são gamers, cosplayers, etc. Boa pergunta. Ótima pergunta. E nós, como seres, uma das coisas que nós temos que perceber em relação ao ser humano é que nós temos uma necessidade intrínseca de pertença. Okay? Nós somos um ser social. Mesmo aquelas pessoas que dizem ser antissociais, que existem, pessoas que são mais introvertidas, que não gostam tanto de socialização, por exemplo, têm sempre uma componente social. Nós temos sempre uma necessidade de conexão com alguém. E isso faz com que nós, por vezes, tenhamos a necessidade de procurar grupos ao qual pretendemos. O problema de procurarmos grupos ao qual pretendemos para nos identificarmos um pouco mais é que existem sempre pessoas que pertencem a outros grupos que por vezes têm uma coisa chamada hegemonia. A hegemonia é tipo a identidade máxima, ou são a maioria dentro de uma área, ou que exercem o poder maior dentro daquela área. E é criada esta ideia entre o que é normal e o que é anormal, o que é que foge àquele padrão hegemónico de identidade. Por exemplo, nós temos isso em relação à masculinidade, que durante muito tempo a hegemonia masculina era a masculinidade tradicional, aquela ideia do homem rude e que se afastava ao máximo daquilo que era considerado feminino, por exemplo. E continuamos a ter essas identidades. Por exemplo, nós sabemos que naquilo que é a identidade de gamer existe muito gatekeeping, muito aquela ideia ainda muito tradicional de os videojogos, ponto 1, são para homens. Os videojogos têm toda uma necessidade de try hard e de pertença muito ligada àquilo que é a tua percepção de competência, ok? E se tu não preenches esses padrões, de repente temos um problema muito, muito grande. Por exemplo, durante anos e anos, mesmo na IGN, em noutras revistas barra websites, uma review que era apresentada por um homem e uma review que era apresentada por uma mulher eram vistas de formas completamente diferentes, em que a quantidade de sexismo e de comentários à volta de mas tu não és gamer, mas tu não sabes jogar, havia muito isso. E aliás, ainda recentemente foi apresentado um estudo em que ainda existe muito essa visão dentro da comunidade gamer, de que ainda é muito enraizada no homem, muito centrada no consumidor masculino e muito pouco direcionada para o consumidor feminino. Em relação à parte do cosplay, admito que não é algo que eu sei muito, mas aí está, mais uma vez, é aquilo que me dá sempre a ideia, é a necessidade de realçar aquilo que é diferente, ok?
É aquela ideia de que, pá, tu estás bem, tu és feliz, tu estás super bem, mas és diferente de mim. E isso entra em choque com a minha percepção da normalidade. E como isso entra em choque com a minha percepção de normalidade, aquilo que eu faço é defender-me, que é, eu ataco-te a ti como não sendo normal. Eu digo, pá, tu não és normal, porque eu tenho que preservar a minha visão de mim próprio. Eu tenho que preservar a minha identidade e aquilo que eu acho que é o aceitável. E depois a partir daí também tens um conjunto de identidades à volta de, por exemplo, o que é que o teu grupo de paz diz sobre aquilo. Porque tu até podes aceitar, mas se o teu grupo de paz de repente disser não, aqueles gajos são esquisitos e se tu fores como eles é esquisito também e tu queres manter o teu grupo de pertença, de repente estás naquela de sim, eles são esquisitos, mas deixa-me ver como é que eles estão, que eles parecem ser mesmo porreiros. Não, mas são esquisitos, são. E andas ali naquela dualidade a tentar encaixar-te um pouco nos dois lados. Mas, por exemplo, como é que é mais ou menos a vossa experiência nesse mundo do cosplay? Porque é algo que eu não conheço assim tanto, nem tão a fundo. Como é que é a vossa experiência e como é que vocês acham que ainda é um bocado visto o mundo do cosplay? Esse eu vou-te deixar responder, Lady. Eu sou fotógrafo, por isso eu tu não- vais. Eu, no meu caso, é tipo, pessoas tipo normais, eu não digo. Eu prezo muito a minha capacidade de não mandar ninguém para um sítio que eu já sei. E lá está, e sendo gamer, gaja, desde pequenina, também, por exemplo, na secundária, eu tinha as minhas amigas, tipo, era aquela rapariga que estava sempre apraltada e não sei o quê, maquilhagem, mas gostava de jogos, e então eu não dizia a elas, porque eu sabia que elas não iam gostar e que eu ia tipo ser posta de parte na secundária. E gostava de Magic e Yu-Gi-Oh! E não sei o quê, tenho as cartas e eu não dizia. E chegou um ponto em que eu comecei-me a dar com rapazes por causa disso. Sim. Mas pronto, porque era dar-me com rapazes. É tipo, ai meu Deus, gosta, pouca vergonha. Uma rapariga está a cartas, meu Deus. Porque depois há uma coisa que eu acho fascinante, que é quando uma rapariga muitas vezes se apresenta como gostando de videojogos ou como tendo interesses que por vezes são mais associados ao masculino, há logo uma tendência para a sexualização. Há logo uma tendência quase para uma criação de um fetiche à volta da rapariga. Que é uma coisa que eu acho fantástica, em que, por exemplo, eu compreendo perfeitamente porque é que muitas mulheres que vão jogar videojogos, principalmente jogos online, optam por utilizar nomes que são completamente genderless, que eu não me lembro da palavra em português, ou que têm então uma associação mais masculina, para poderem passar de forma mais despercebida no jogo e não ter a mesma atenção ou o mesmo foco, porque depois passa quase para o extremo, que é do género, continuas a não ser uma gamer, nós continuamos a não te aceitar como gamer, atenção, continuas a não encaixar aqui, mas no entanto és rapariga e estás aqui, pá, fantástico, estás a fazer isto pela atenção, não é? Exatamente isso, é exatamente isso, porque a rapariga não pode ser boa a jogar. Sim, e eu acho isso bastante interessante, acho essa visão da comunidade super interessante, porque nós andamos um pouco numa corda bamba, e quando digo nós, aí encaixo-me, não falo como psicólogo, mas falo como pessoa que joga, e eu acho super interessante a comunidade gamer, porque anda numa linha muito interessante, que é entre a visão do mundo dos videojogos como um mundo bastante aceitante e positivo e inclusivo, e depois tem todo este lado mais nas sombras de, na verdade, não é um mundo assim tão positivo e tão inclusivo. Aliás, nós já vimos imensas companhias imensas produtoras com historiais de sexismo e de abuso sexual das suas trabalhadoras. Nós vemos a quantidade de abuso verbal que jornalistas na área recebem quase diariamente. Nós vemos a forma como são por vezes tratadas personagens fictícias. Por exemplo, eu lembro quando saiu o trailer do Horizon Forbidden West, até os pelinhos da cara da Aloy tiveram que ser criticados nessa altura. Foram criticados porque mulher que é mulher e mulher que é nos videojogos não tem qualquer tipo de pelo em lado nenhum.
Ou seja, mas é um Mas conjunto curtiste os dessas- comentários disso, que o gajo levou a boca. Mas eu acho que é algo super interessante quando nós começamos a analisar um pouco aquilo que são as competências deste mundo inclusivo. Depois começamos a perceber que, na verdade, por vezes não é assim tão inclusivo. E nós podemos dizer, mas isto é uma minoria. Sim, e pode ser uma minoria, sem dúvida nenhuma que eu acredito que é uma minoria. Mas se essa minoria for extremamente vocal, é incomodativa. Principalmente para as pessoas que estão a receber o abuso. Porque, por exemplo, a mim passa-me várias vezes ao lado. Não, eu lembro-me quando estava a fazer as streams do Psicologia dos Jogos ao início, em que eu jogava jogos só para falar da parte da saúde mental, ainda assim apareciam lá pessoal a dizer, mas não jogas nada. Isto é porque eu já estou há 1 hora a falar, jovem, não estou a jogar. E haviam essas coisas a acontecer, e mesmo assim havia a necessidade de fazer o gatekeeping, tu não estás a aproveitar o jogo como deverias, ou como eu iria fazer. Se saltarmos para a stream, por vezes, do sexo feminino, ou de pessoas não binárias, a quantidade de abuso, por vezes, é muito superior. E é incomodativa, porque às vezes basta uma pessoa num chat fazer barulho, que é o suficiente para marcar ou para estragar o dia inteiro de uma pessoa. E isso é algo que eu acho que... Eu acho que comecei a responder a uma pergunta e depois desencaminhamos a perguntar no meio. Espero que a pessoa, no meio disto tudo, tenha tido a resposta à pergunta que fez. Ela respondeu. Respondeste, fica descansado. Pá, mas está tudo interligado para todos os efeitos. Eu, inclusive, vejo e há experiências e a Lady sabe. Cada vez que há um evento, as cosplayers passam sempre por um bocado de assédio, passam, quer seja online, quer seja lá, inclusive em streams, como já aconteceu. O último Iberanime houve treta porque houve assédio. E depois havia aqueles pessoal que achava muito normal, que ele não dava a fazer mal nenhum. E como é lógico, uma pessoa que tenha 5 dedos de testa sabe que aquilo não são coisas que se digam. Epá, há muita coisa que, neste caso, as raparigas passam, que os homens não passam. Há alguns, lá está, porque há muita gente agora que já passa também por esse tipo de coisas. Mas é muito complicado. E o pessoal, enquanto tiver esta mentalidade, isto assim continua a ser muito complicado. Eu acho que nós ainda precisamos muito trabalhar naquilo que é a ideia de sexismo e o que é que isso envolve, e mesmo a ideia do consentimento e o que é isso do consentimento, e o que é aceitável, o que é que não é aceitável. Nós ainda vivemos, infelizmente, numa sociedade em que mostrar um pouco de pele para muitas pessoas é associado com bandeira verde, em que de repente tudo é possível, porque se a pessoa está a demonstrar é porque está disponível. E não funciona dessa forma. Existe todo um processo de consentimento e de compreensão que por vezes não está lá. Aliás, nós vemos muito, e agora ligando outra vez ao mundo dos videojogos e ao mundo da stream, a cada mês que passa nós temos qualquer problema na Twitch por causa da forma como uma streamer se apresentou, ou coisa que são porque regras se aplicam a uns e não se aplicam a outros, e porque é que uns podem fazer streams dentro de banheiras e outros não podem, e um conjunto de coisas. Aquilo que eu acho super interessante é porque é que estamos a falar disso? O que é interessante nessa conversa? O que é importante? O que é que tu queres retirar dessa conversa? Porque se a ideia de retirar desta conversa é eu não me sinto confortável com alguém a fazer streams dentro de uma banheira, tranquilo, não vejas. Graças a Deus a Twitch tem imensos perfis que tu podes assistir e ver, tu não precisas de ver aquele conteúdo. Se tu me dizes, mas isso aí está a aproximar a Twitch a um site porno, ou está a criar problemas porque está a denegrir aquilo que é a plataforma. De que forma é que está a denegrir aquilo que é a plataforma? Tendo em conta aquilo que os outros streamers já existem. Então, caminhamos para um caminho mais YouTube, em que, por exemplo, palavrões podem ser um problema, em que temos um conjunto de diretrizes e de censura, e aí depois entramos na conversa de onde é que fica a liberdade de expressão, onde é que fica tudo isso. Porque o problema para muitas pessoas ao final do dia foi esta pessoa encontrou uma forma de rentabilizar aquilo que tem, e eu não consigo fazer da mesma forma. E aí começa a aparecer um bocado a frustração. E depois começa aquela conversa de mas é mais fácil ser streamer rapariga do que rapaz, porque basta mostrares um bocado de cote e vem mais gente. Não sei se vocês viram E depois lidar com... Mas nem é só isso, porque, por exemplo, recentemente saiu a lista dos streamers mais bem pagos ou mais rentabilizados do ano. Se não me engano, e acho que não estou enganado,
nenhum dos 100 primeiros, pelo menos os 50 primeiros eu tenho quase certeza, mas nenhum dos 100 primeiros são mulheres. O que quer dizer que mesmo aquelas streamers em que o decote está à mostra, não é o suficiente para uma rentabilização na Twitch tão elevada quanto os homens. Onde é que fica o argumento aí? Onde é que aí fica o argumento quando nem isso é o suficiente e existe essa ideia de maior facilitismo? Porque numa indústria em que existe um gatekeeping à volta de qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher, é mais fácil entrar com um papel do homem do que com o papel da mulher. Se calhar o mercado é mais competitivo também. Mas fica aí, por vezes, uma dificuldade em manter uma certa coerência naquilo que é o problema. Peço desculpa, eu parece que fui numa tangente à volta disto, mas peço imensa desculpa. Mas é verdade, mas é verdade. É verdade. Só para dar um bocado de contexto, eu quando comecei a minha carreira na área da psicologia, quando estava a fazer o meu mestrado, a minha dissertação e a minha investigação, aquilo que eu quis focar um pouco mais foi no papel foi nos papéis de género, foi no papel da masculinidade tradicional na criação de grupos de pares e na criação de ligações dentro de grupos masculinos. Ou seja, como é que os homens se viam como um conjunto e de que forma é que a masculinidade era um papel importante no meio disso tudo. E a partir daí os papéis de género sempre foram algo super interessante para mim e o papel da aceitação. E eu acho que a indústria dos videojogos ainda está a precisar de bastante trabalho nessa área. Acho que existe muita coisa que é demonstrada ao público como muito progressiva e positiva, mas que por trás de uma cortina, por vezes, é mais marketing do que propriamente algo que está realmente a ser feito e trabalhado. É verdade. É verdade. Isso é que é mesmo. Vamos falar de coisas um bocadinho mais sérias. Mais ainda. Mais ainda. Porque isto às vezes... Eu já vi acontecer isto várias vezes. Recentemente, inclusive, que até passou bastante nas redes sociais. Quando vemos nas notícias que X ou Y foi preso por estar a planear um ataque, ou mesmo depois de um ataque em escolas, por exemplo, em que as notícias, a primeira coisa que dizem que essa pessoa é fã de videojogos, anime, manga, não achas que isso é um impacto negativo nos pais das crianças que gostam desse tipo de coisas? É a ideia do bode expiatório, a ideia de é fácil atribuir culpas. Nós sabemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde infelizmente acontece a maior parte dessas notícias, existe uma tentativa muito grande em diferir atenções dos problemas da compra de armas e da facilidade de compra de armas. Por isso, encontrando um bode expiatório, torna-se muito mais fácil tu desviar as atenções e dizeres, ok, em vez de nos focarmos naquilo que é o problema, olhem para esta coisa tão bonita aqui e agora prestem mais atenção a isso. Eu acho que felizmente caminhamos um pouco mais para a população geral conseguir compreender que se calhar não é dessa forma que as coisas acontecem, embora ainda exista uma incidência sobre isso. Mas é algo negativo, é algo que a investigação ao longo dos tempos tem vindo a comprovar cada vez mais e mais que não existe, por exemplo, uma ligação ou uma causalidade entre jogar videojogos e comportamentos violentos. Existe sim uma ligação entre jogar videojogos e comportamentos agressivos, mas são comportamentos agressivos de pouca duração, ou seja, quando tu jogas um jogo com elevada agressividade, por exemplo, vamos imaginar Call of Duty. Se jogas um jogo, Call of Duty, os jogadores que foram testados a seguir mostravam elevados índices de agressividade, mas era uma agressividade de curta duração, ou seja, aquela pessoa não ia para casa e era mais agressiva eternamente ou durante os próximos 2 meses ou 3 meses, era uma agressividade de curta duração, muitas vezes associada aos voltados a jogar. Por exemplo, e eu não estou a dizer que esta investigação existe nem que foi feita, mas se uma pessoa jogar um jogo competitivo, vamos imaginar futebol, estamos na altura do Mundial, estás a ver um jogo de Portugal ou de qualquer país que tu sigas, o jogo está a ser super renhido, estás com as emoções ali em cima, no final do jogo provavelmente poderias demonstrar alguns índices de agressividade mais elevados. Isso seria o suficiente para nós dizermos que a prática desportiva causa violência e da próxima vez que houvesse qualquer tipo de tiroteio ou crime, podemos dizer, este jogador, este jovem que cometeu isto era jogador de futebol ou jogava badminton aos fins de semana. Se calhar não é visto da mesma forma. Mas a investigação tem-nos vindo a dizer ao longo do tempo que não existe uma causalidade entre videojogos e comportamentos violentos. Aquilo que existe ainda é uma tentativa de
de criar um bode expiatório e de criar algo que por vezes gera cliques. Porque se simplesmente des a notícia, se calhar não vais ter tanta atenção do que se disseres gamer faz X. Uhum. Porque tu depois aí tens uma coisa muito interessante que acontece nas redes sociais, que é as redes sociais estão normalmente anexadas ou associadas a emoções fortes, ok? Tu só vais partilhar algo que desplete em ti uma emoção forte. E uma emoção forte pode ser uma emoção mais positiva ou uma emoção menos positiva. Da mesma forma que tu partilhas algo porque estás extremamente feliz e contente, também partilhas algo porque não concordas com essa coisa e essa coisa despleta em ti um sentimento mais de tristeza ou até revolta. Em que, por exemplo, tu de repente vês gamer faz X. Já estão, vais tu partilhar e vais escrever. Lá estão eles outra vez a fazer isto. Para o algoritmo não interessa. Para o algoritmo o que interessa é que aquela notícia está a ter tráfego. Uhum. Se tu estás a concordar, discordar, a odiar ou a aceitar, é completamente irrelevante. E por vezes esses títulos, essas notícias são criadas também com esse intuito, com o intuito de criar tração e não com o intuito apenas de informar o público geral daquilo que está a acontecer. Uhum. E por vezes o público gamer é reativo, como qualquer outro. Da mesma forma, se puserem uma notícia a dizer que Portugal é uma treta, muita gente vai partilhar e dizer, mas estão a dizer que Portugal é isto ou aquilo. Quer dizer que essas pessoas são nacionalistas que fizeram isso? Não. Quer dizer que tu sabes como desencadear uma reação emotiva nas pessoas para gerar cliques e para poderes fazer essas coisas. E que é o que acontece por vezes com essas notícias, que depois, como consequência, tem que para muitas pessoas associa-se a um estereótipo daquilo que são os gamers, que são pessoas mais isoladas, é o tal homem na cave, extremamente agressivo, que anda na dark web, como o Discord, e coisas desse género que pronto, que por vezes são ditas em canal aberto e não deviam ser ditas. Só mais uma coisa. Isto também se associa a uma ideia que foi criada um bocado por reação dos mídia, que foi a criação do diagnóstico do Video Game Disorder. Que eu não me lembro como é que se diz, acho que é distúrbio dos videojogos, qualquer coisa assim do género. Uhum. A Organização Mundial de Saúde criou esse transtorno. E neste momento ainda não existe sequer consenso na comunidade científica para a existência para esse diagnóstico, nem quais é que são as bases para ser criado esse diagnóstico. Por isso, mesmo dentro da comunidade científica, foi criado algo que a nós parece-nos que foi mais um impulso e uma reação ao que estava a acontecer nos mídias do que propriamente algo que foi criado por necessidade e com conhecimento. Uhum. E foi criado algo que nós agora estamos a tentar encontrar informação suficiente para justificar ou descredibilizar. Mas foi algo que foi criado demasiado cedo. Será a mesma coisa que lançassem o diagnóstico de gripe antes de alguém ter espirrado sequer. E agora estamos a ver quem é que espirra primeiro, que é para ver se existe ou não algo que podemos pôr aqui para dizer que afinal é gripe. E a comunidade científica agora estão a aparecer mais estudos. Nós temos estudos que estão a ser realizados em Portugal sobre diferentes temas da área dos videojogos. Mais pessoas em Portugal estão a começar a analisar. A Universidade de Wolverhampton no Reino Unido, Cambridge e Bournemouth terem departamentos de ciberpsicologia que estão a incidir mais estudos sobre essa ideia daquilo que é um diagnóstico e o que é que isso é, o que é que isso não é, se os métodos que existem atualmente são válidos ou não são. Por isso ainda é algo que nós estamos a explorar e a tentar descobrir mais. Sim. E ainda dentro deste tema, qual a tua opinião como especialista quando vão colegas teus de profissão vão à TV falar mal dos videojogos? Mais uma vez, depende de experiências profissionais. Eu acho que sempre que nós vamos falar bem ou mal de alguma coisa, temos que ter, especialmente na área que vamos falar, temos que ter sempre um quê de suporte científico daquilo que estamos a dizer. Não nos podemos esconder sempre atrás da ideia de isto é a minha opinião. Porque quando alguém nos convida para falarmos como especialistas em alguma coisa, mesmo que eu diga isto é só a minha opinião, as pessoas vão ouvir como factos, porque eu estou lá como especialista. Por isso eu acho que é super importante as pessoas quando falam de alguma coisa terem algum conhecimento daquilo que estão a falar e terem a capacidade de dizer eu não sei ou eu não tenho a certeza em relação a algumas coisas. Existem tantas investigações em relação ao mundo dos videojogos que estão a sair agora que eu não sei tudo aquilo que está a ser dito. Aquilo que eu que me tenho conseguido atualizar um pouco sobre aquilo que vai acontecendo dentro de trabalho e por aí fora, é aquilo para mim é sempre essencial, que é a ligação que é criada entre os videojogos e os seus benefícios ou malefícios a longo prazo. Isso para mim é a área que mais me interessa, porque é aquilo que mais vezes me chamam para
para abordar. É quando os pais me vêm dizer mas o meu filho passa demasiado tempo a jogar. Ok, vamos explorar o que é demasiado tempo e o que é que podemos retirar daí e o que é que podemos não retirar daí. Principalmente quando está ligado à parte da regulação emocional. Agora, é complicado quando não existe uma regulamentação que te chama a atenção, por vezes aquilo que podes dizer, aí fica um bocado complicado perceber o que é válido, o que é que não é válido, o que é que tu dizes como especialista que é válido, o que é a opinião pessoal que te tira essa carga profissional. Eu sei que nós há uns tempos atrás tivemos um psicólogo bastante mediático que muitas das coisas que disse que eram completamente aberrantes eram ditas debaixo daquela ideia de mas eu estou a dar a minha opinião pessoal, ok? Isto é a minha opinião, mas estava a ser chamado para conversas como especialista e é difícil separar essas duas partes e é onde é que tu estás protegido, onde é que não estás. E eu acho que qualquer tipo de conversa sobre videojogos em palco aberto é útil, porque é desmistificar um pouco a ideia de que é algo que não se deve falar ou de algo que é uma coisa muito isolada. Nós estamos a falar da maior indústria de entretenimento do mundo, ponto. Não estamos a falar de uma coisa que é um nicho. Estamos a falar de uma coisa que toca a quase toda a gente. Aliás, eu por vezes até digo aos pais, quando eles me estão a dizer meu filho joga videojogos, eu normalmente, hoje em dia quase toda a gente é gamer. Eles, mas eu nunca joguei, já jogo, Candy Crush, pode-se considerar gamer, pode falar com o seu filho sobre videojogos, porque a partir de agora vocês são os dois gamers, então. E existe muito essa ideia de que, embora seja uma indústria tão grande, ainda é um nicho, então não se fala muito. Qualquer conversa sobre videojogos em palco aberto é uma excelente conversa. Nós temos cada vez mais profissionais capacitados para ter essas conversas. Temos cada vez mais pessoas interessadas na área. Temos cada vez, uma coisa que eu acho que é estupidamente interessante, temos cada vez mais gamers agora a formar-se em áreas em que podem promover estas investigações e explorar um bocado mais estas áreas, que eu acho super interessante. No entanto, eu não acho que deviam ser só os gamers a fazê-lo. Eu acho que é interessante ter a perspectiva de pessoas que não são gamers, porque qualquer estudo começa por algum nível de envisiamento, porque tu estás à procura de uma coisa que queres encontrar, e eu acho que é porreiro termos os dois lados. Mas eu acho que conforme o tempo vai avançando, nós vamos ter cada vez mais e mais pessoas a apostar nessa área de investigação, da mesma forma que temos mais e mais produtoras a apostar na contratação de psicólogos e de cientistas comportamentais para desenhar os jogos deles também. Sim. Sim, porque inclusive os videojogos hoje em dia, muitos deles causam grande impacto emocional em qualquer pessoa. Sim. Já lá vai o tempo em que, assim, todos os videojogos desde a sua criação têm uma base de psicologia e de ciência comportamental. Aliás, tudo que nós fazemos tem essa parte. Aliás, nós agora nas escolas utilizamos muito aquilo que é a gamificação da educação. E a educação sempre foi uma componente muito gamificada. Aliás, tu tens a lista de melhores alunos que tu podes olhar para aquilo e aquilo é um scoreboard de quem fez melhor pontuação ao longo do ano. Isso é uma gamificação de uma componente de aprendizagem. Agora, muitas das escolas ou muitos sistemas educativos têm dificuldades em gerir essa parte da gamificação como os videojogos o fazem, de forma a mantê-lo motivador. Um exemplo muito interessante no mundo do cinema é as casas no Harry Potter, quando eles vão para Hogwarts, as casas que são-lhes atribuídas pontos ao longo do ano e depois no final a casa com mais pontos ganha. Pronto, isso é tudo uma gamificação da aprendizagem e é muito utilizado, por exemplo, aqui no Reino Unido. É raro entrar numa escola em que não tem casas, ou que cada ano letivo é uma casa, eles ganham pontos ao longo do ano e fazem todas essas coisas. Isso é uma gamificação da aprendizagem e uma forma de manter a motivação. Mas, muito sinceramente, começa a ser ligeiramente estranho navegar esta ideia de onde é que vamos com os videojogos e o que é a aceitação nos videojogos, o que é a inclusão nos videojogos, o que é posto lá por necessidade, o que é posto lá para como patamar de marketing. Por exemplo, uma coisa que eu acho super interessante agora no mundo dos videojogos é a acessibilidade. Nós temos a Sufficious na Twitch, não sei se vocês a conhecem. A Sufficious, ela faz um excelente trabalho em Portugal a realçar a acessibilidade nos videojogos.
e que mecânicas é que diferentes jogos têm para aumentar a acessibilidade, principalmente para pessoas que sofrem de problemas auditivos e assim. Ela faz um trabalho excelente. Muito e tudo fixe. isso vem de ciências comportamentais, vem da utilização de psicólogos e por aí fora. O Fortnite tinha uma equipa fantástica de cientistas comportamentais e psicólogos para tornar o jogo mais acessível e o mais, eu não quero dizer aditivo, mas mais motivador para se jogar. E tinha um conjunto de psicólogos que depois até a psicóloga principal da equipa do Fortnite foi para a Ubisoft e esteve a trabalhar com a Ubisoft. Mais recentemente o jogo que ela esteve a ajudar a desenvolver e produzir foi o God of War, Ragnarok. E ela é excelente em perceber perfis de utilizador e perfis de motivação para o utilizador e como é que os UIs devem estar feitos para manter um flow, porque o flow é tudo no mundo dos videojogos. É excelente. Eu não quero estar a dispersar aqui, mas eu gosto muito da senhora. Não, pá, estás à vontade. Inclusive vemos que os putos, quando pegam no Fortnite, aquilo ficam logo agarrados. Ou é as danças, ou é Putos os barra eu. characters, dizemos assim. Também. Putos no geral, estou a falar de putos no geral. Eu sou sincero, foi um jogo que nunca gostei muito e não é por ser Fortnite, é por ser online. Eu não gosto de jogos online. Okay. Prefiro aqueles que têm história do princípio ao fim. Eu não gostava de Fortnite e a minha grande panca era os problemas de construção e por aí fora, não há nada no jogo como a pele, não sei o que mais. Até eles terem criado uma temporada da Marvel. E eu, estas skins são mesmo porreiras, se calhar, se eu for lá e deixa-me ver o que é que eu consigo fazer, e comecei a jogar, e depois pronto, acabou a temporada da Marvel, eu vou sair, e eles metem a seguir uma Season Pass com a skin do Super-Homem. Eu pronto, olha, vou ficar aqui mais uma temporada, afinal eles estão a ter acesso aos meus e-mails pessoais e sabem o que eu quero, por isso eu vou ficar aqui mais uma temporada. E pronto, ficaste agarrado logo. Fiquei, agora felizmente já não estou a jogar, mas por exemplo é um jogo que eu compreendo a facilidade e a forma como foi implementadas certas estratégias que eu acho fascinantes, em que a necessidade de carga cognitiva, carga cognitiva é tudo aquilo que tu precisas de te lembrar ou processar ou analisar para conseguires desenvolver uma atividade. Tu no Fortnite, a facilidade que tu tens de começar um jogo e jogar vários jogos sem teres que te esforçar cognitivamente, em que tu não precisas fazer nada entre jogos, tu não precisas é tudo tão instintivo, tão rápido, faz com que o processo de saltar de jogo para jogo não te custe nada, em que tu de repente dizes que vais jogar um jogo e jogaste 10, porque foi tão fácil transitar entre eles, que faz com que tu fiques ali mais tempo. Enquanto que, por exemplo, outros jogos têm um processo muito mais moroso, muito mais cansativo entre um e outro, em que fazem com que seja muito mais fácil tu dizeres, ok, no final deste jogo eu saio. E como há ali uma quebra clara, tu sais. Há bocado o André, a gente passámos esta pergunta, antes ele fez aqui, como lidar com o rage nos jogos? Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que depende um pouco daquilo que é a rage e como é que nós vemos o padrão de raiva nos jogos. A minha recomendação básica para toda a gente quando diz eu fico tão nervoso quando estou a jogar videojogos que até já pratico comandos e por aí fora. Ok, quando sentes que estás a começar a ficar nervoso, desliga. Vai fazer outra coisa. Relaxa, bebe um chá. Ouvi dizer que haviam pessoas aí que faziam chás de limão e mel muito bons, que podem partilhar receitas com chats. Há um conjunto de coisas que é tipo, se tu reparas que o jogo que tu estás a jogar por diversão, de repente está a deixar de ser divertido e está-te a dar uma resposta emocional muito mais carregada, em que tu sentes que a qualquer momento podes perder o controle, tens uma excelente função na tua consola que é o poder de desligar e trocares para outro jogo. Porque aí o que acontece não é mas este jogo faz com que eu tenha raiva. Não, o que acontece aí é que esse jogo tem um conjunto de características que torna a tua regulação emocional mais difícil. E como torna a tua regulação emocional mais difícil, tens duas opções, que é ou afastas-te do estímulo ou treinas a regulação emocional. E treinar a regulação emocional é algo que demora tempo. Por exemplo, existem muitos jogadores de FIFA e não só, que durante os jogos, quando estão a começar a ficar frustrados, fazem exercícios de respiração enquanto jogam. Em que começam a fazer os exercícios de respiração, começam a fazer a contagem da respiração na cabeça, em que respiram para dentro durante 4 segundos, mantêm a respiração durante 6 e respiram para fora durante 7 segundos.
começam a fazer esses padrões para tentar regular a resposta corporal. Por exemplo, eu vi há uns tempos no torneio de LoL, depois de uma paragem no torneio de LoL entre uma ronda para outra, o jogador estava a fazer assim à mão, porque o que ele estava a fazer era fazer exercício de respiração, que é o exercício da mão, em que tu respiras enquanto vais para cima e expiras enquanto vens para baixo. E estava a fazer o exercício de respiração ao mesmo tempo que concentrava-se na mão e no movimento. Existem exercícios de respiração que podem ajudar nessa regulação emocional, nesse controle dessa resposta, mas a parte mais fácil é, se estás a jogar um jogo por divertimento e o jogo deixou de ser divertido, tens alternativas. É o que eu fiz ontem, a jogar Overwatch, basicamente. Que é, tipo, Basicamente. estava a levar tareia e equipa pronta e eu só Alt F4. Não dá, não estou para isto. Não, mas é um pouco por aí. Por exemplo, o jogo para mim tem essa resposta, e sempre teve essa resposta, e é um jogo que eu até nem passo muito tempo a jogar, mas que me faz sempre isso, é o FIFA. O FIFA, passado um pouco, eu começo a ficar frustrado de estar a jogar FIFA. E é a altura ideal para mudar para outra coisa. E é o único jogo que eu sei que tem essa resposta para mim, porque um conjunto de coisas. Claro que o problema do FIFA e qualquer outro jogo online é que é sempre o lag. O lag é sempre o problema. Por isso eu não admito que seja qualquer outra coisa. Mas chega um ponto em que eu noto que, ok, eu tenho que desligar e vou jogar outra coisa qualquer, vou jogar outra coisa que, se calhar, por exemplo, uma coisa que se foque mais na narrativa e que me permita mais explorar outros mundos, e que eu esteja um bocado mais conectado e mais no processo de imersão e não tanto no processo de competitividade, por exemplo. Ok. Sim. Pronto, pessoal, já sabes, André. Que se começares a ficar muito maluco com os jogos, respira, faz ali o truque que o Tiago estava a fazer com os dedos. Com a mão, sim. E com a mão. Inspirar, expirar. Mas devagar, só favor. Ou então, bate no Nuno. Isso se fazer. A opção é tua. Coitado Não do sei quem é o Nuno, mas funcionar. O Nuno é o outro host que hoje não veio. Há bocado estava aqui no chat. Por isso. Isto agora falando falando, já estamos a falar ao tempo, não interessa. Hoje em dia basicamente é tudo online. Tens jogos, tens as redes sociais, tens whatever. Achas que isso é mais propício em haver bullying entre as pessoas? Eu acho que a nossa capacidade de bullying acaba por estar presente, seja onde for. Eu acho que aquilo que o mundo online proporciona é um certo anonimato e uma falsa sensação de segurança. Permite que por vezes tu digas coisas que se calhar noutro contexto não estarias tão à vontade de dizer ou de fazer. Embora, por exemplo, nós temos o exemplo do Facebook, em que nós vemos pessoas a ter comportamentos completamente sexistas, racistas e por aí fora, sem qualquer tipo de receio de utilizar perfis pessoais onde se identificam. Aliás, nós tivemos recentemente em Portugal até aquele grupo de polícias que faziam vários comentários sexistas e homofóbicos e tudo isso com os seus perfis pessoais. Não havia nada a esconder ali. E eu acho que essa capacidade continua a existir e continua a estar lá. Eu acho que a grande diferença é, sim, a falsa sensação de proteção, por vezes, que existe, que permite que as pessoas consigam atacar e esconder-se por trás de um certo anonimato. Ok. E como nos podemos defender do bullying? Ias dar uma coisa, Ruben? Desculpa. Ia-te dizer para fazer essa pergunta. Que era para não ver aquela quebra, estás a ver? E eu acho que a forma de proteger isso é complicado, porque existem diferentes patamares naquilo que é a interação online. Por exemplo, se eu estiver a utilizar o meu perfil a nível pessoal e a minha procura e aquilo que eu procuro dos meus perfis online é simplesmente manter em contato com pessoas que eu conheço, é fácil. Restringe o acesso aos teus perfis àquelas pessoas que tu conheces. Tu sabes qual é o grupo que está à tua volta, sabes que pessoas é que estão a interagir contigo, sabes que existe uma certa proteção naquilo que estás a fazer. Se vocês estão a utilizar os perfis para chegar a um público, é muito mais difícil controlar isso. Se vocês querem aumentar o vosso número de followers, porque é o vosso trabalho, maior alcance, essas coisinhas todas, é muito mais difícil dizer não, restringam só as pessoas que vocês conheçam. Não interajam com pessoas desconhecidas. É quase que impossível. É o vosso trabalho, é o vosso dia-a-dia, é procurarem isso. Aí o que acaba por acontecer é perceber quem é que está a chegar a vocês, quem é que está a falar convosco,
utilizar sempre as ferramentas de bloqueio de palavras ou de hashtags e por aí fora, que eu acho que é das melhores coisas que vocês podem fazer. E se não sabem como fazer, procurem nas diferentes redes sociais que vocês estão, em que podem eliminar um conjunto de comentários na vossa página, um conjunto de temas que aparecem na vossa página só com isso, só com esses filtros. E eu acho que a utilização desses filtros como primeira barreira acaba por ser essencial. Agora, se alguém falar convosco ou vos mandar uma mensagem mais agressiva, mais problemática, e é fácil identificar a pessoa, mesmo que não seja fácil identificar a pessoa, eu acho que nós estamos numa altura em que sintam-se à vontade de contactar as autoridades competentes e apresentem, porque a verdade é que isso é crime. E isto especialmente para a quantidade de pessoas que são assediadas constantemente online, assédio é crime. Têm toda a legitimidade de apresentar a queixa às entidades competentes para poderem ter algum nível de proteção adicional. Especialmente com o número de mulheres que morrem todos os anos vítimas de femicídios, deem uso às ferramentas que vocês têm para fazer denúncias. Yeah. Sim. Olha, se o pessoal tiver dúvidas e precisar de falar contigo, como é que eles podem aceder a ti, neste caso? Era agora aqui que eu dava o número de telefone de casa. Não, nada disso. A gente aqui não dá números de telefone de ninguém. Eu até vou pôr aqui na outra janela para o pessoal ver. Não. A forma mais fácil de chegar a mim é através do Twitter. Obrigado por mostrares o Twitter. Que é a Psicologia dos Jogos. É a única rede social que eu uso, porque não tenho capacidade nem paciência para gerir mais redes sociais. Por isso decidi, vai haver uma, e o Elon Musk disse que poderá não haver, e eu estou à espera agora do Sr. Elon Musk para saber se existe ou não existe. Daqui para a frente, tudo isso. Daqui a bocado tens que mudar para o Instagram, que aquilo também é outra caca, mas pronto. Só veem fotografias minhas. Querem falar de saúde mental? Não, levam com uma fotografia minha. Mas eu acho que a forma de me encontrarem é através de Psicologia dos Jogos, em que podem mandar mensagens. Por exemplo, mesmo no site da Psicologia dos Jogos, as minhas mensagens precisam de aprovação antes de eu as ler ou de ter acesso a elas. Por isso, se vocês mandarem e forem simpáticos, têm aprovação. Se não mandarem e não forem simpáticos... Olha a sorte que eu tive. Estás a ver a sorte que eu tive em mandar-te a mensagem e tu responderes? Não. Mas podem mandar mensagem, podem falar um pouco comigo. Depois existem outros projetos em que eu estou envolvido e assim, mas esta acaba por ser a forma mais fácil de me contactarem e de se precisarem de algum tipo de apoio. Uma coisa que eu acho sempre interessante eu dizer é que eu faço estas conversas em português e há o podcast da Psicologia de Jogos em português e tudo isso, mas eu não faço qualquer tipo de acompanhamento em Portugal. Aquilo que normalmente eu faço, se alguém disser que está a precisar de algum tipo de ajuda, de apoio psicológico ou assim, eu tento encontrar sempre as melhores pessoas que possam fornecer qualquer tipo de apoio, tendo em conta daquilo que vocês precisam, e ajudo-vos na pesquisa para encontrarem um terapeuta ou um profissional, ajudo-vos nessa parte e depois encaminho-vos e vocês a partir daí podem ir à vontade procurar esse apoio. Pois é, isso que eu ia dizer também, já mencionaste, também tens um podcast que o pessoal pode ouvir no Spotify se quiser. Sim, um podcast chamado Psicologia dos Jogos, em que nós falamos da parte de saúde mental. Tem diferentes convidados que vêm falar das suas áreas de especialização, ou pessoas da área de marketing, pessoas que vêm simplesmente falar da sua paixão sobre videojogos e como é que a gerem. Temos um conjunto de temas sempre ligados à tecnologia e saúde mental. Houve só um episódio que nós fizemos que foi em que eu juntei um grupo de pais simplesmente a falarem da sua parte de serem pais. E a partir desse podcast surgiu um podcast chamado Em Nome do Pai, que são basicamente eu e outro pai a explorarmos a nossa aventura na parentalidade, mas que devido ao nome é sempre associado a podcasts religiosos. Por isso, procurar Em Nome do Pai aparece-vos sempre com qualquer tipo de conotação religiosa no Spotify. Por isso, ficam já a saber. Ok, pronto. O pessoal vai sempre pegar alguma coisa, meu. Não pode arranjar nome nenhum, vão sempre pegar alguma coisa. Não, nós já sabíamos que o Em Nome do Pai podia ser um bocado arriscado, mas nunca esperamos. Eu estava à espera de quando saiu o Pods dos podcasts, eu estava à espera de nós aparecermos lá como podcast religioso do ano, mas não aconteceu. Pronto. Esperam sorte. Olha. Ele está aqui a perguntar o André ainda, antes de terminarmos. Sim. Quais os teus jogos favoritos? Os top 5 sem ordem específica? É muito complicado dizer.
qual é o videojogo favorito ou qual é o top 5 de videojogos favoritos. Isto porque eu acho que a minha lista muda de semana para semana. Eu acho Já não é mau. porque eu acho que para mim videojogos é aquela coisa que é muito emotiva. Aquilo que eu posso jogar neste momento, por exemplo, eu posso jogar o God of War Ragnarok, que estou a jogar neste momento, e dizer, pá, este é excelente, e é o meu jogo favorito, neste momento, faz todo sentido para mim, é o meu jogo favorito. Daqui a uns tempos, já não associo sequer o jogo aos meus favoritos, já estou a pensar noutros, porque agora lembrei-me, pá, estou num momento em que só estou a jogar Zelda, então Ocarina of Time é o meu jogo favorito de todos os tempos. E agora... existe um conjunto de jogos por causa da sua nostalgia que eu gosto sempre bastante. Um deles é qualquer coisa que tenha a ver com Tartarugas Ninja. O meu primeiro jogo, ou um dos primeiros jogos que eu joguei, foram as arcades das Tartarugas Ninja. Uhum. Por isso, o jogo que saiu este ano de... não me estou a lembrar do nome. Isso foi na Shredder Xbox, in não Time? foi? Sim, Não foi. sim, que foi para o Game Pass e Yeah. isso tudo. Excelente. Se gostam da old school beat 'em ups, excelente. É um excelente jogo. Spider-Man 2018 para mim devia ter sido o jogo do ano em 2018 e não foi, perdeu para o God of War. Ainda estou revoltado à custa disso, por isso Spider-Man tem sempre um shout-out de minha parte. Que mais jogos? Pá, um jogo que marcou a minha infância e continua a marcar, e é aquele jogo que cada vez que olho para ele sinto imensa nostalgia, que é o Def Jam Fight for New York. Uhum. É um bom jogo, nem por isso. Mas Não interessa, gostas? Lembro há muito tempo, tipo PS2. PS2, sim, PS2, em que naquela altura toda a gente queria ser rapper e pronto, aquilo era o mais próximo que tu conseguias de ser rapper. Okay? Yeah. Era o mais próximo que tu conseguias. Pá, é sempre um jogo que eu me lembro. Agora, jogos mais recentes que eu tinha jogado e que me marcaram bastante, por exemplo, The Last of Us Part 2. Eu acho que The Last of Us eu não consigo separar o Part 1 do Part 2, porque para mim é uma linha contínua. Yeah. É basicamente E como o God não of War, para todos os efeitos. O God of War 2018 para Exatamente. agora. Tu não consegues falar de um sem falar do outro e não consegues contabilizar um sem contabilizar o outro. Mas eu acho que o The Last of Us Part 2 tem uma coisa muito porreira, que é o conjunto de respostas emocionais que são apresentadas. Uhum. Isto não quer dizer que eu concordo com todas as escolhas narrativas, mas aí está, é uma coisa super interessante, que é perceberes que as tuas decisões como Tiago, como seja como o André, por exemplo, são diferentes da personagem que tu estás a ver no ecrã. E lidares com a frustração de veres alguém a tomar decisões contrárias às tuas é uma resposta emocional super forte, e eu acho que foi uma resposta emocional super bem conseguida no jogo, ao ponto de eu lembro-me de ter visto o Sr. Neil Druckmann a dar a possível ideia de que o sentimento de exaustão e cansaço que o jogador sente quando está a chegar quase ao final do jogo, do género, eu só quero que isto acabe, e já estou farto de jogar isto, só quero que o jogo acabe. Era uma resposta esperada por parte deles, porque eles queriam que o jogador se aproximasse o máximo possível à viagem da Ellie, em que a ideia é: eu só quero que isto acabe, que já estou farto deste processo. Uhum. E se isso é verdade, não é só o Sr. Neil Druckmann a dizer eu fiz um jogo grande para caraças e agora estou a dar a desculpa, se isso é verdade, era uma resposta que ele queria conseguir, pá, eu acho fantástico, acho excelente terem conseguido isso. E para mim continua a ser um jogo de referência desta geração. Uhum. Sim. Hum. Eu já O nem sei André quando é tava- que joguei o jogo. Também já joguei há montanha este ano. O André também estava a perguntar, e já agora, qual o pior jogo all time? Superman 64. Superman 64 é o pior jogo all time. Estragaram-me o Super-Homem, uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos. Eu estou aqui a olhar para um quadro de Super-Homem à minha frente e tenho que viver com a ideia de que um dos jogos de Super-Homem é talvez um dos piores jogos que eu uma vez pus as minhas mãos em cima e que me traumatizou para o resto da minha vida. E atenção, nunca houve um jogo de Super-Homem decente. Nós temos o Batman com uma carrada deles Yeah. e nenhum de Super-Homem. True story. Verdade. Tivemos Exato. agora o Gotham Knights, que foi para trazer que também conseguem fazer jogos que não são assim tão bons, com propriedades do Batman. Mas, mesmo assim, precisamos de um jogo de Super-Homem. Por favor, alguém que faça um jogo de Super-Homem. De jeito. Jeito, exatamente. De jeito. Preferência. O mais perto que eu tenho é o Metaversus, que tem lá o Super-Homem. Pronto. É o que eu tenho. Também tens o Injustice. Ok. Mas o Injustice pega-me nisso e mete-me o Super-Homem como vilão. Eu primeiro queria uma história em que eu conseguisse aproveitar o Super-Homem, né, no seu desenvolvimento narrativo e todas as consequências e
e viagem emocional que está ligada à ideia do super-homem e de um ser quase divino. E depois podiam-me apresentar a parte de, pronto, e se ele fosse um vilão? O problema é que começaram logo com a ideia de ele ser o vilão. Vilão que depois também é herói, porque eles, spoiler para o Injustice 1, que eles para derrotarem o super-homem mau têm que ir buscar o bom, porque ninguém o consegue derrotar, nem o Batman, só para, pronto, uma facadinha aqui que gostar só do Batman, nem o Batman consegue, estão a ver? Por isso, Nem isso é o que é um jogo de super-homem. Nem no filme o Ben Affleck conseguiu dar cabo do super-homem. Marta, porquê que foi esse o nome? Tens um Deus pela garganta, Marta. Espera aí, esse nome não é nada comum. Só não existem tipo 3 bilhões delas. Porquê é que disseste esse nome? Pá, não sei. Eu peço desculpa, isto não tem nada a ver com videojogos, mas eu acho que o Sr. Schneider é capaz de ser o diretor mais overrated de todos os tempos. Bem, olha, para terminar, tens algum conselho para o pessoal que nos está a ver? Bebam muita água. Estar hidratado é extremamente necessário. Acho que sim. Neste podcast nós falhámos os 3 nisso. Oh, yes. Que Não, tu bebes bastante água. Eu ainda estava a beber um pouquinho. Eu esqueci-me completamente. Eu acho que em relação a nível de conselhos é muito complicado. Eu acho que validem as vossas emoções é capaz de ser das coisas mais difíceis e mais importantes que nós temos que fazer. Que é, independentemente se vocês estão a sentir raiva, tristeza, alegria, o que for, todas as emoções que nós temos são necessárias. Não existem emoções negativas. Mesmo a ideia de ansiedade e por aí fora, todas as emoções que nós temos são necessárias. O problema é quando essas emoções começam a bloquear-nos possibilidades de fazer coisas que nós faríamos sem essa emoção. Por isso, se vocês conseguirem compreender isso e fazer isso parte da vossa vida, vocês começam a perceber que todas as emoções são também momentâneas. Nenhuma emoção fica convosco para sempre. A ansiedade não fica convosco para sempre. A tristeza não fica convosco para sempre. Embora isso pareça, ela nunca fica para sempre. E se estiverem na situação em que acham que ela fica para sempre, procurem ajuda. Se vocês acham que a emoção que vocês estão a sentir está a bloquear a vossa vida, vocês não estão a conseguir fazer coisas que de outra forma vocês iriam ter prazer de fazer, iriam ter gosto em fazer, procurem ajuda. Não existe mal nenhum em procurar ajuda. Toda a gente em algum momento precisa de ajuda. Se vocês partissem uma perna, vocês não era esperado que começassem a andar e correr no dia seguinte sem qualquer tipo de ajuda, e a vossa saúde mental é exatamente a mesma coisa. Nós temos de tratar a saúde mental da mesma forma que tratamos a saúde física, que é, se vocês estão a precisar de ajuda, encontrem essa ajuda. Ponto. Ok. Verdade. É mesmo isso. Olha, obrigado, Tiago, por teres aceito o nosso convite e ter estado aqui Obrigado eu pelo convite. Falar um bocadinho. De futuro podemos falar novamente, se quiseres, se tiveres coisas novas para nós falarmos. À vontade. Tenho só a falar com a minha assistente administrativa, que é a minha filha, e ver como é que estão os horários dela. Como é que as coisas funcionam. E ela dando aprovação, nós a partir daí é tudo fácil. É tudo fácil. Bem, obrigado ao pessoal que esteve aqui no chat a deixar as vossas perguntas. Quem fez as perguntas também no Instagram, muito obrigado. Não voltamos daqui a 15 dias, porque daqui a 15 dias vai ser a Comic Con e nós vamos estar na Comic Con. Pelo menos eu vou estar e o Nuno também. A Lady não sei ainda. Acho que vou. Achas que vais? Tanta motivação não, por amor de Deus. Acho que E pronto, e no fim de semana a seguir à Comic Con, se tudo correr bem, porque da última vez não correu assim tão bem, vamos ter um convidado especialíssimo. Ok. Vamos ter um convidado especialíssimo que eu não vou dizer quem é, mas o Tiago sabe quem é porque também já esteve no Twitch dele a ter uma conversazinha. Que não vamos fazer aqui spoilers. Sabes, tu já sabes, tu estiveste outra vez com o Morgamix. Mas. Não vai fazer spoilers, vamos só dizer. Vai lá, Não, que há muita gente que não sabe quem é o Morgamix. Ok. Por isso, há semi-spoiler e não spoiler, mas ok. Se tudo correr bem, vamos ter, se não, olha, fica para o ano. Por Literalmente. Isso, literalmente. Por isso, pessoal, muito obrigado por terem vindo. Não percam o próximo episódio que nós também não, como dizia o pessoal do Dragon Ball. E vemo-nos. Vemo-nos? E que é que assassino de língua portuguesa, senhores? Vemo-vos daqui a 3 semanas. Portem-se bem, pessoal. Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigado, Tiago. E portem-se bem outra vez. Tchau.